Breve enquete, enquanto abre para Efésios capítulo 1, versículos 1 a 14, quem já ouviu falar de eleição, ergue a mão. Yes. Quem tem uma ideia sobre a eleição, mas não tem muita certeza, ergue a mão. Yes. E quem já viu briga por causa de eleição? Yes. Tem gente com duas mãos. Efésios capítulo 1, versículos 1 até o versículo 14. Estou lendo do Bíblia Tradução Ara. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinou segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa salvação, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós viemos aqui perante esse capítulo que nos humilha. Tudo o que tem acontecido neste capítulo tem sido feito por Ti, ó Pai, pelo Seu Filho Jesus Cristo, e em nós operado através do Seu Santo Espírito. Nós Te louvamos e Te engrandecemos e Te agradecemos, Senhor, que a nossa salvação, nem de início nem na permanência, depende de nós, mas inteiramente em Ti. Em nome de Cristo que oramos, amém. Efésios capítulo 1 nos mostra, em versículo 1, nos apresenta Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Ele se apresenta, e você pode estudar Atos capítulo 9, 8 e 9, para entender melhor quem é Paulo. Mas ele também apresenta o salvo. Ele fala aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Santos e fiéis. Todo cristão é ambos essas coisas. É tanto santo, não como a Igreja Católica coloca a imagem de um santo, mas nós somos santos em Jesus Cristo. A sua santidade nos lava, nos purifica e nos faz santos e nos mantém santos também. Mas ele vai adiante e fala, fiéis em Cristo Jesus. E nós pensamos, talvez isso é a nossa fidelidade. Talvez nós temos a responsabilidade de ser confiáveis, de ser leais. Mas o grego aqui não permite tal interpretação. Ele simplesmente significa cheio de Jesus Cristo. Ao santo por Jesus Cristo, ao cheio através de Jesus Cristo. De versículo 1 até o versículo 14, que é uma frase única no grego,
sem vírgula, sem ponto final. Não aparece nenhuma obra do homem. Se você pergunta, né? Na última vez que a gente estava conversando, a gente falou sobre o homem estar completamente morto. Cabeça não funciona. Coração está corrompido. A sua vida está indo de desgraça em desgraça. Mas aqui ele nos apresenta como inteiramente diferentes. E ele fala em Efésios capítulo 1, versículo 1, agora vocês são santos, agora vocês são fiéis. E isso não depende de você. Como é que nós passamos da depravação total para esse estado de graça? E nós falamos um pouco no final da semana passada, do último encontro, sobre a graça de Deus. Mas aqui está falando, ele fala em versículo 2, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Muito comum, graça e paz. Duas coisas que esse mundo não consegue nos oferecer. Graça de Deus e a paz em Jesus Cristo. Se fosse vir e ser batista, que te desse a graça e salvação, seria obra sua. Se fosse decisão sua, seria obra sua. E, portanto, em versículo 3, ele teria começado, bendito eu e Deus, porque eu fiz a minha parte, eu decidi confiar em Cristo. Mas Paulo não começa assim. Ele fala, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E, em versículo 3, Paulo, ele se empolga tanto que ele perde o freio. E ele não para até que 202 palavras depois, em versículo 14, finalmente ele coloca um ponto final. Mas ele parece uma fusquinha descendo a ladeira e você escuta aquele track, né? O freio já se foi. E ele segue lá. Em versículo 3 ele fala, ele fica muito ansioso com a sua doxologia. Enquanto ele vai pensando, os seus pensamentos agregam outros pensamentos, descendo avalanche, e ele resume tudo, vez após vez, em Efésios, você vê a palavra em Cristo. Paulo nunca superou essa verdade, que um pecador contra Deus poderia ser unido em Cristo. Se você fizer os cálculos, aqui no livro de Efésios, aparece 40 vezes o termo em Cristo Jesus, nele, em ele, tudo falando sobre a união que nós temos com Cristo. Olha em versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Versículo em Cristo. Por causa da nossa união com Cristo, nós podemos viver onde Ele vive, nas regiões celestiais. Nós podemos receber o que Ele merece, toda sorte de bênção espiritual. Em Cristo, nele, no Senhor Jesus Cristo, 40 vezes no livro de Efésios. E essa união com Cristo não é o começo. Paulo nunca usa essa expressão para falar, olha, está apenas começando. Ele usa essa expressão em Cristo para resumir toda a bênção que existe na salvação. A melhor maneira de descrever as bênçãos da salvação é falar em Cristo. Versículo 3, toda bênção espiritual em Cristo. Versículo 4, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Versículo 5, a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Versículo 7, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados pelo seu sangue. Versículo 11, o grande final, nele digo, na qual fomos feitos herança. Para Paulo, falar em Cristo era a maneira de descrever todas as bênçãos da salvação, um resumo da inteiridade da nossa salvação. Então, hoje à noite, eu gostaria de responder a pergunta: como é que alguém
morto em ofensas e pecados, é agora transportado para ser em Cristo. E você pergunta para um de nós aqui, e a gente fala, começa com fé em Cristo, arrependimento e fé. Mas Paulo não começa aí, em versículo 4. Ele começa, olha comigo em versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Eu começaria com uma explicação de arrependimento e fé. Mas Paulo, ele vai para a eternidade passada. E ele vai te dar uma resposta em 3 partes. Versículos 4 a 6, tudo que Deus fez por você. Versículos 4 a 6, tudo o que Deus fez por você, a eleição. Versículos 7 a 12, tudo que Deus Filho, Jesus Cristo, fez por você, a redenção. E em versículos 13 e 14, ele vai falar sobre tudo que o Espírito Santo faz em você, herança, selados pelo Espírito Santo. Paulo, ele nem começa com a sua parte até capítulo 4. Pelos primeiros 3 capítulos, ele só está falando o que Deus fez na salvação, e ele começa antes da fundação do mundo, na eternidade passada, com a eleição. E o nosso foco, hoje à noite, é falar sobre essa eleição. O que a Bíblia fala sobre essa eleição? Primeiro, como Deus elege. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Como Deus elege? Primeira pergunta. A escolha de Deus é simples, é independente, é soberana. A escolha de Deus depende no quê? Porque quando estamos falando sobre a eleição, tem 2 perspectivas. A primeira é que Deus, na eternidade passada, olhou e depois o mundo inteiro foi criado para a continuação dessa escolha que Deus fez. Isso é a primeira. A segunda é que Deus, na eternidade passada, olhou pelos corredores do tempo e ele viu que David ia crer em Jesus Cristo. E Deus, aquele que sabe todas as coisas, aprende alguma coisa que eu vou crer, então ele me escolhe em reação do que aquilo que eu fiz desde o tempo passado. E a gente quer olhar o que a Bíblia fala sobre isso. Como é essa escolha? Versículo 5, Efésios 1, versículo 5, nos predestinou, outra palavra para escolha, outra palavra para eleição, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Segundo o beneplácito da sua vontade, isento de consideração humana, isento da vontade do homem. Versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. De novo, inteiramente independente da sua escolha ou a minha escolha, a sua preferência ou a minha preferência. Independente disso, Deus livremente nos escolheu para nos incluir no seu corpo, no seu reino, em Cristo, na eternidade passada. Versículo 11, nele digo, o qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Eu preciso falar mais sobre o óbvio nesses versículos. Esse conceito não é novo ao livro de Efésios. É um argumento que muitas pessoas fazem, o calvinismo, né? Ele inventou. Não. Olha comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 2 a versículo 4,
lembrando que o livro de Tessalonicenses é o primeiro livro que Paulo escreveu. Então, às vezes é interessante você fazer o comparativo, onde que prova a existência da Trindade no Novo Testamento. 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Onde você prova a eleição é uma coisa que todo cristão naquele tempo já era familiar. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 4. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Não é uma doutrina nova para a igreja primitiva entender o conceito da eleição de Deus. Não foi algo inventado pós-reforma que hoje nós focamos nele e falamos, olha, eu creio nisso. Não, isso para eles era normal. Era tão normal que nem motivo de debate era. Em Efésios capítulo 2, Efésios 2, novamente nós voltamos para lá. Tira um dedinho e deixa gravado em Efésios capítulo 1, que nós vamos ir e vir. Efésios 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se gloria. A eleição de Deus, a razão da eleição de Deus é baseado na graça soberana de Deus. E você fala, bom, eu tinha que crer, né? A gente vai falar disso. Mas aqui, ele não fala sobre a responsabilidade do homem. Senão, Paulo teria falado em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito eu e Deus. Mas não, ele fala, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus fala, não é das obras, para que ninguém se glorie. 2 Timóteo 1, 9, nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Timóteo foi enviado à igreja em Éfeso. Então, se você tiver tempo, você pode comparar Efésios e 1º e 2º Timóteo, e você vai ver que a doutrina que Paulo trata alinha da perspectiva geral em Efésios, da perspectiva dos pastores a igrejas problemáticas assim. Mas ele afirma em 2 Timóteo 1,9, própria determinação e graça nos dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E não é só Paulo. Olha comigo, por favor, em João capítulo 1. João capítulo 1, 11 a 13. João capítulo 1, versículos 11 a 13. Olha como a doutrina é enfatizado pesadamente nesses versículos. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não nasceram do sangue. Filhos de Deus não herdam a salvação por causa de quem era seu pai, ou sua mãe, ou seu avô. Nem da vontade da carne e nem da vontade do homem. Filhos de Deus não são filhos por causa da sua própria vontade, mas de Deus. Filhos de Deus são filhos de Deus pela escolha de Deus, a vontade de Deus. Pergunta número 2. Qual é o objeto dessa eleição? Efésios 1, versículo 4, diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos
irrepreensíveis. Ele escolheu o seu povo. Ele nos fez ser santo, Ele nos fez ser fiel, Ele fez isso antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu para que Ele preparasse lugares com Ele, para que nós pudéssemos morar na casa do Pai pela eternidade, para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele pela eternidade. 3. Quando é que essa eleição aconteceu? Versículo 4 novamente. Antes da fundação do mundo. Antes da queda, antes da criação, antes do tempo, antes de qualquer coisa, Deus estabeleceu tudo. Ele planejou tudo. Ele planejou o seu reino, Ele planejou a salvação, Ele formou o corpo de Cristo antes da salvação, e eu estou incluído, e você está incluído, e todo mundo que está em Cristo está nesse corpo de Jesus Cristo. E foi tudo planejado, e agora, e amanhã, e o dia depois de amanhã, simplesmente vamos ter a realização desse plano mestre acontecendo sem que ninguém coloque a mão e fala, o que você está fazendo, eu acho o meu caminho melhor. Efésios 2:10 fala, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que Deus manda você fazer não é novidade, não é reação. Ele manda você ser obediente à palavra de Deus, não em resposta ao que o mundo precisa hoje, diferente do que o mundo precisava antes. Não, Ele planejou tudo e Ele manda você ser obediente àquilo que Ele já tinha programado. E se você não é obediente, se você se chama cristão e você não faz o que Ele manda, o mentiroso não é Deus, é você. 4. Qual o propósito por que Deus nos elegeu? Qual foi o propósito? Em capítulo 1, versículo 4, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Aí que o plano de Deus vai para água abaixo, né? Porque nós temos aqui, Ele nos arquitetou para sermos santos e irrepreensíveis, mas eu me conheço. E eu conheço natureza humana suficiente para saber que nenhum de nós aqui pode falar, eu sou santo, irrepreensível, segue-me, cola comigo que você não repete de ano. Mas Paulo está falando sobre a sua posição em Cristo, não a sua prática em Cristo. Você precisa separar essas duas coisas, posição e prática. Agora, essa dinâmica acontece muito, especialmente quando tem igrejas imaturas. Pessoas saem do seminário assim, bem aquecidos. Eles acreditam na providência de Deus, mas passam a noite acordado pensando das contas que tem que pagar. A crença é uma coisa, a realidade é outra. E Paulo está falando que a posição é uma, e a nossa vida é de aproximar a nossa prática à posição. Agora a religião vai te falar, Alex, você precisa fazer a prática para então ter a posição em Jesus Cristo. Mas Paulo, ele inverte. O que vem primeiro? As obras ou a fé? Em versículo 4, por favor. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. A Bíblia fala que a sua posição vem primeiro e a sua prática flui da sua posição. Por isso é tão triste quando algumas pessoas vão a alguns lugares, recebem informação que a Bíblia não coloca e a sua prática é tão pobre conforme a sua posição em Cristo. Você teria que pedir a Deus tantas coisas se você entendesse tudo que você já tem em Cristo? Talvez a sua oração mudaria para ser, Deus, me dá a sabedoria de usar o que eu já tenho
para fazer a sua vontade? Eu lembro de uma mulher acho que faz mais de 120 anos. Eu não conheci ela pessoalmente, mas ela existiu. O nome dela era Hetty Green. E é o seguinte, ela morava em Nova York. E o filho dela, de 14 anos, machucou o pé. Isso lembrando que era antes da invenção dos antibióticos, certo? Então, se você cortasse a perna, se não fosse bem limpado ou cortado fora, minha parte favorita, seria condenação de morte para você, certo? Então, o filho dela, de 14 anos, ela sofreu um acidente. Um charrete passou por cima da perna dele, abriu a coxa inteira. E essa mulher ficou esperando uma vaga na clínica de graça para que os médicos pudessem atender o filho. E ela esperou tanto que o filho veio a óbito, ele evoluiu a óbito por causa desse ferimento. O detalhe é que o Hetty Green quando ela morreu, tinha mais de 100 milhões de dólares, que ajustando para a inflação era quase bilionária. Ela tinha tudo isso e não tirou um pouquinho da riqueza que ela tinha para atender o próprio filho. E ela morreu por causa de desnutrição também, tá? Lembrando isso. Mas é dessa forma que às vezes nós agimos aqui nesse mundo. Recebemos tanto em Cristo, união com Cristo, todas as verdades aqui de Efésios capítulo 1, que nem vamos tocar nesse assunto, de tudo que ele incluiu aqui. E a gente anda meio desnutrido espiritualmente, falando, nossa, eu preciso de tanto, me falta tanto, eu preciso disso e daquilo, e não entendemos o que nós temos em Cristo Jesus. Porque, graças a Deus, a Bíblia inverte a ordem da religião. A religião prega, faz para ser. E a Bíblia fala, você é. Começa a agir conforme a sua posição. Paulo fala, você é santo e irrepreensível. Isso é a sua posição. Em capítulo 4, versículo 1, Efésios 4, 1, você pode notar onde ele muda a chave e começa a falar, olha, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação. Já que os primeiros 3 capítulos têm tanta riqueza, agora anda digno dessas verdades. Sua vida cristã, portanto, é o desenvolvimento da sua vida prática para assemelhar a sua vida posicional. A sua salvação não depende das suas obras, graças a Deus. Deus não te leva até certo ponto e fala, agora é com você, tem que completar. Em Colossenses 2:10, também nele estáis aperfeiçoados. Perante Cristo, perante Deus, você é santo. Por quê? Porque Ele te escolheu para isso. Isso é o propósito que Ele tinha de escolher você. Cristo é a sua santidade. A santidade de Cristo é imputado a você. O sangue dele cobre os seus pecados. O seu pecado é escondido de Deus. E por causa que você é um com Cristo, quando Deus olha para você, Ele olha o seu amado Filho cobrindo você. E é por isso, irmãos, que a sua salvação nunca se perde. Porque não depende de você. Depende de Cristo. Cristo precisa perder a sua divindade, Cristo precisa perder a sua justiça, Cristo precisa perder a salvação, com a batata quente que ele larga e, Ele nunca vai perder a salvação. E por nós sermos unidos com Ele, nós nunca vamos perder a nossa salvação. 5. O que motivou Deus a nos eleger? O que motivou Deus a nos eleger? Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Agora, no grego original, não temos vírgula, não temos ponto e vírgula, não temos letras maiúsculas, porque todas as letras são maiúsculas no grego. Eles são inconvenientes assim, e por isso essa civilização não existe mais. Você acha que você está mandando mensagem no WhatsApp, falando VC ao invés de você, vai te custar caro.
A sua civilização vai para o brejo. Mas em Efésios 1 a 14, nós colocamos alguns pontos e vírgulas em lugares que não existem no original. E é o caso de versículo 4 e versículo 5. No Ara está escrito, em amor nos predestinou para Ele. E em outras versões fala que Ele nos elegeu antes da fundação para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então, não interessa muito onde você coloca vírgula ou ponto, porque isso é um debate sem fim. Mas a motivação que Deus nos elegeu, o propósito por Ele fazer tudo isso é o amor. Em amor nos predestinou para Ele. Biblicamente, amor não é uma emoção. Biblicamente, amor é um sacrifício de si mesmo para atender à necessidade de outra pessoa. Você lembra da parábola, dos bons samaritanos? O coitado, todo mundo passando reto. O injusto samaritano, atendendo à necessidade, mostrando amor. E o escriba responde, quem é o meu próximo? Isso remete à nossa memória, Caim, depois de matar Abel, Deus fala, cadê seu irmão? Ele fala, o que eu tenho? Eu preciso olhar, vigiar meu irmão? Os religiosos daquela época tinham o espírito de Caim, mas o amor é esse ato de sacrifício. Então, quando nós falamos sobre o amor de Deus, estamos falando sobre a disposição de Deus de se sacrificar para atender à necessidade dos seus escolhidos. João 15, nós recebemos essa palavra bem familiar. João 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Mas olha o que Deus faz em João 3,16. Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus fala, para esse povo, eu vou enviar meu filho. Meu filho vai morrer. Eu vou construir um reino para esse povo, viver comigo pela eternidade. Eu vou despejar bênçãos espirituais em cima deles. Por que Deus se importa tanto? Porque Deus é amor. A motivação de Deus foi o amor. 6. Qual é o resultado dessa eleição? Versículos 4 e 5. Em amor nos predestinou para Ele para a adoção de filhos. Em Jesus Cristo, Deus nos adota a Ele mesmo. Deus não fala, olha, é o seguinte, galera, eu vou deixar vocês serem sujeitos, cidadãos do meu reino. Vocês podem ser meus servos. Talvez eu até deixe vocês ser amigos. Deus não fala isso. Ele fala, você não vai ser somente cidadão do reino dos céus. Você não somente vai ser servo de Jesus Cristo. Você não vai ser chamado apenas amigo. Você vai ser meu filho. E isso é uma realidade que só existe na palavra de Deus e não existe na natureza. Eu posso adotar alguém aqui. E vamos falar que eu vou adotar Alex. Isso é o problema de sentar aqui perto de mim. Eu posso amar Alex como meu filho. Eu posso dar lugar para ele morar na minha casa. Eu posso chamar ele de Alex Gardner. Eu posso pintar a barba dele de vermelho. Mas o que eu não posso fazer é dar a ele a minha natureza e o meu espírito. E Deus consegue. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, visto como pelo seu divino poder não o que você tem nesse mundo,
nos têm sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doados as suas preciosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. O que eu não posso fazer, e o pastor não pode fazer, Deus faz no seu Filho. Ele dá a você a sua vida na sua alma, ele se torna um com você, você tem a natureza de Deus em você, em Cristo, e mais, ele dá livremente do seu Espírito. O resultado dessa eleição é a adoção de filhos. E qual o grande propósito de Deus em tudo isso que nós temos falado hoje? Versículos 4 até o versículo 6 de Efésios capítulo 1. Assim como nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. Qual foi o grande final que Deus tinha em mente? Porque Ele queria que nós fôssemos filhos de Deus. O grande propósito é a glória de Deus. É a glória de Deus. O Antigo Testamento fala: os animais do campo me glorificarão, em Isaías 43. Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. A grande razão porque tudo existe é para a glória de Deus. E por isso Paulo relembra os cristãos e fala: olha, quer comais ou quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Os únicos rebeldes nesse plano, nesse universo, são os anjos caídos e os homens não salvos. As duas coisas que não rendem glória a Deus: anjo caído, homem perdido. O resto glorifica a Deus, a natureza, o universo, Cristo, os cristãos. Então Deus vai remover, e Deus remove do seu universo aquilo que não rende louvor e glória ao seu nome, deixando apenas aquilo que rende louvor e glória ao seu nome. Os anjos caídos não têm mais chance de voltar o relógio para render louvor e glória a Deus. E também os homens perdidos que não vêm a Jesus Cristo não vão ter outra chance. Hoje é o dia da salvação. Concluindo então, Efésios 1, capítulo 1, a versículos 3 a versículo 6. Eu queria olhar 3 problemas e objeções, dificuldades bem comuns com a doutrina da eleição. A primeira dificuldade é, que eu já citei, presciência de Deus. A segunda teoria da eleição, que Deus, na eternidade passada, olhou pelos corredores do tempo, viu Deus confiando em Jesus Cristo e ele fala: olha, já que ele vai confiar mesmo, eu vou salvar ele. O versículo que apoia, ou distorcidamente apoia isso, é em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Olha comigo. Eu quero olhar 3 objeções, ou 3 dificuldades que nós temos com a doutrina da eleição. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Pedro fala: eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. E tudo cai em cima dessa palavra, presciência de Deus. Presciência de Deus. Então convém, ou como no NVI,
está escrito o pré-conhecimento de Deus. Então, tudo depende de como você entende essa palavra. Agora, na Bíblia, no grego, proginosko é a palavra grega, e isso faz grande diferença, nada, né? Mas é diferente do que a gente interpreta como conhecimento. Nós fazemos faculdade para aprender um monte de coisas abstratas. Verdades abstratas podem influenciar a sua vida ou não. Mas não é desse conhecimento que Deus está falando, que abstratamente ele olhou pelos corredores do tempo e viu Deus fazendo uma escolha. Deus não pode aprender coisas novas, ele já sabe tudo. Então, como é em Gênesis 4, versículo 1, em tradução da Septuaginta, está escrito, e conheceu, a mesma palavra. Adão a Eva, sua mulher, e ela conheceu, e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. Aqui, conhecimento no grego, na tradução do Velho Testamento em grego, Septuaginta, está falando sobre esse relacionamento íntimo, de amor, entre homem e mulher. Não é nada abstrato, é bem concreto. E Lucas, capítulo 1, versículo 34, Maria falando ao anjo, fala, como se fará isto, visto que não conheço varão? Então, sai daqui, rapaz. Jesus fala em João 10, versículo 14, ele fala, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. E em outro lugar, versículo 27 do mesmo capítulo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Jesus não está falando eu conheço eles de forma abstrata. Ele está falando nós temos intimidade junto. Nós temos um relacionamento de amor que nos traz um conhecimento melhor sobre aquele versículo em Mateus 7. Muito daqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome, em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Nós nunca tivemos esse relacionamento íntimo, eu nunca tive isso com você. Então, em resposta a esse argumento de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, quando fala que somos eleitos segundo a presciência de Deus, entendemos que Deus simplesmente determinou amar você e ter esse relacionamento íntimo com você desde a eternidade passada. Você não fez nada. Deus não se tornou ciente do que você fez. Ele decidiu colocar o seu afeto em você. E esse relacionamento preliminar foi estabelecido na cabeça de Deus antes do mundo e você e eu existir. 2. Objeção quanto à soberania de Deus e à responsabilidade do homem. Algumas pessoas gostam de falar, eu não acredito na eleição. Eu creio que todo mundo escolhe. E eles citam alguns versículos, tipo João 5, versículo 40. Contudo, não queríeis vir a mim para terdes vida. Isaías 55, versículo 1. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Parece que João e Isaías estão falando que eu tenho escolha, que eu tenho capacidade de fazer e essa escolha. Apocalipse 22, versículo 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber da graça da água da vida, só vem. É uma escolha. Eu tenho responsabilidade, portanto, de agir. Romanos 10, versículo 13. Logo após o capítulo 9, onde ele fala sobre, Paulo trata sobre a eleição de uma forma bem judaica. Ele fala, olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é que você tem Deus elegendo e depois versículos como esses, falando sobre a nossa escolha? Nós vemos claramente que existe uma incrível tensão entre a soberania de Deus
e a responsabilidade dos homens. E ainda bem que J.I. Packer, no seu livro Evangelism and the Sovereignty of God, ele trata dessa tensão. E eu traduzi isso para você, gostaria de citar. O que é verdade é que todos os cristãos acreditam na soberania divina, mas alguns não sabem disso. E erroneamente imaginam e insistem que a rejeitam. O que causa esse estranho estado de coisas? A causa raiz é a mesma que na maioria dos casos de erros na igreja: a intrusão de especulação racionalista, a paixão pela consistência sistemática, uma relutância em reconhecer a existência de mistério e deixar Deus ser mais sábio do que os homens, e a consequência sujeição de Escritura às supostas demandas da lógica humana. J.I. Packer, com o seu português bem ruinzinho, porque ele não escreveu isso em português, ele está falando que nós não conseguimos lidar com tensão como aparece na Bíblia. A nossa mente lógica quer impor algum tipo de consistência. A Bíblia ensina a soberania de Deus e também ensina a responsabilidade do homem. E nós, com o nosso desejo de resolver essa dificuldade, para nós, a gente fala, eu não dou conta. E, portanto, nós tomamos o lugar de Deus, tentamos unir as duas coisas e acabamos destruindo tanto a soberania de Deus e também a responsabilidade humana. J.I. Packer diz que as pessoas querem sistematizar as suas Bíblias e que eles querem colocar tudo junto lindo e maravilhosamente. E eles não conseguem lidar com as partes que ficam de fora da nossa capacidade de entender. Um dos primeiros presidentes americanos era Thomas Jefferson. Ele escreveu grande parte da Declaração de... não da Declaração de Independência, da Constituição Americana. Vocês têm, desde 86, né? 500 e tantas páginas de Constituição. Nós temos uma folha. E a gente tira cola dessa folha. É fácil ser advogado lá. Mas ele era racionalista. E ele levou um par de tesouras e a Bíblia que ele tinha. E ele tirou tudo que mencionava a divindade de Deus. E a Bíblia que ele deixou, todo recortado e colado, termina com: e Jesus entregou o Espírito e morreu. O resto ele não dava conta de colocar na cabeça que o Filho de Deus voltaria da terra. Então ele cortou tudo fora. E a mesma coisa que nós fazemos. Packer continua. As pessoas veem que a Bíblia ensina a responsabilidade do homem por suas ações. Eles não veem como isso é consistente com o senhorio soberano de Deus sobre essas ações. Eles não se contentem em deixar as duas verdades viverem lado a lado, como fazem nas Escrituras, mas chegam à conclusão que, a fim de defender a verdade bíblica da responsabilidade humana, são obrigados a rejeitar o que é igualmente bíblico e verdadeiro, doutrina da soberania divina, e explicar o grande número de textos que a ensinam. Imagina como é ruim enfrentar a Bíblia e ter que se desviar, se contorcer cada vez que fala sobre a soberania de Deus na eleição. Se perde muito tempo não conseguindo relacionar isso como o que você imagina. O desejo de simplificar demais a Bíblia, eliminando o mistério, é natural para as nossas mentes perversas. J.I. Packer fala que essa tendência que nós temos de explicar tudinho não é de um raciocínio superior, mas razão da nossa depravação total. O desejo de simplificar demais a Bíblia, eliminando o mistério, é natural para as nossas mentes perversas. Não é de surpreender que mesmo os homens bons sejam vítimas dela, daí esta disputa persistente e problemática. A ironia da situação, ele termina, no entanto, é que quando perguntamos como os dois lados oram,
Parece aparente que aqueles que professam negar a soberania de Deus na salvação realmente acreditam nela tão fortemente quanto aqueles que a afirmam. J.I. Packer está falando que quando alguém que acredita na soberania de Deus evangeliza alguém, crê em Jesus Cristo, ele vai para casa e ora para que Deus salva aquele pecador. E a pessoa que nega a soberania de Deus na salvação também evangeliza, tenta persuadir e vai para casa e ora, provando a ironia que até eles acreditam na soberania de Deus na salvação. João 6,36. Nós vemos a tensão nesse versículo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E Jesus muda e fala, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Como que resolvemos essa tensão? Deixando ela aí quieta. Ambas são verdadeiras, ambas. Deus fala, olha, todo que vem, todo que Deus me dá, virá. E depois, o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Se você olhar da perspectiva de Deus, parece que o homem não tem escolha. Se olha da responsabilidade divina, da responsabilidade humana, parece que tem sim escolha. O que fazemos com essa tensão? Deixa. Terceiro e último, sobre a predestinação. A pergunta é, Deus ativamente escolhe alguns para a salvação e depois escolhe outros para a condenação. E logicamente alguns vão falar sim. Se Deus está escolhendo alguns para a salvação, outros estão sendo enviados ao inferno pelo bom beneplácito vontade de Deus. Outros falam não. Um Deus de amor nunca mandaria alguém para o inferno. Como resolver isso? Vamos olhar em João 10, versículo 25. João 10, versículo 25. Até o versículo 27. João 10, 25 a 27, respondeu-lhe Jesus, já vou-lo disse e não credes, as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ok. Então, usa a sua imaginação. Ovelhas pastando aí. E o pastor das ovelhas, ele sai, ele chama suas ovelhas. Isso quer dizer que todas as ovelhas estão vindo ao encontro dele, vindo ao aprisco desse pastor, e ele está lá chutando e xingando e colocando alguns para fora? Não. Simplesmente está falando, minhas ovelhas me seguem. As outras ovelhas não me seguem. Não tem nenhuma coisa dessa dupla predestinação. Essa é a posição clássica reformada sobre a predestinação. As ovelhas que Deus escolheu, eles ouvem, as outras ovelhas seguem o caminho. A mesma coisa que a gente vê no estado de Texas, né? Em 1976, instituiu punição capital, morte, por crimes violentos. Texas está em primeiro lugar com 586 mortes desde 1976, certo? O segundo colocado é o estado de Georgia, que matou até hoje 27 pessoas. Adivinha quem é mais empolgado com essa morte? 586. Então, eu cometo um crime e o Tiago também. Poupei você. O Tiago também comete um crime. E nós vamos parar lá, em Gainesville, onde o complexo prisional, onde tem a pena de morte. E está chegando, a gente está no corredor da morte, no nosso apartamento individual, 60 metros quadrados. Que delícia, né? Pelo resto das nossas vidas, que vai ser em breve. E o governador de Texas, ele decide poupar a vida de Tiago e falar, não, eu vou comutar a sua sentença para vida perpétua em prisão.
Isso não quer dizer que o Tiago deixou de ser culpado pelo que ele fez. Isso não quer dizer que ele me amou menos em me deixar continuar indo para onde eu vou, esticado com 3 drogas nas minhas veias até a morte. Simplesmente ele poupa a vida de Tiago por razões que ele mesmo conhece. E ele transmite a sentença. Temos também nossos ferro-velhos. Eles colocam todo o metal que eles recebem em cima de uma esteira rolante. E tem uma imã por cima, e todo o metal, aço ferroso, fica sugado na imã, e todo o aço, tipo alumínio, os outros não ferrosos, cobre e tudo mais, segue para outro lugar. É a mesma coisa com a eleição. Jesus está falando, minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Os outros, não. Eles vão seguir a sua vida de ovelha, vão seguir outros pastores, vão seguir outros deuses e no final, outras consequências. Paulo ensina essas verdades em Romanos 9, versículo 13. Ele fala, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Agora, professores entendem que quando você ensina alguma coisa, é sempre a mesma pergunta. Eu sei isso na língua inglesa, vocês sabem isso na história, é sempre a mesma pergunta. E Paulo, ele fala, olha, não tem pergunta estúpida, só tem pessoas estúpidas. Ele fala, que diremos, pois? A pergunta que ele lança é, há injustiça da parte de Deus? Não é a primeira vez que ele está ensinando a eleição. Há injustiça na parte de Deus de escolher um para a vida e deixar o outro seguir para a morte? De modo nenhum. Romanos 9, 14 a 16. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover de ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. E a lógica humana quer acrescentar, e eu vou enviar para o inferno quem eu bem quiser, mas a Bíblia não fala isso. Simplesmente eu vou ter misericórdia, compaixão, misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que usa a sua misericórdia. E nós todos aqui somos culpados. E Deus, em misericórdia, traz alguns para fora e outros continuam para a justiça de Deus. E algumas pessoas falam, isso não é justo. Isso não é justo. Como se eles quisessem que Deus mandasse eles para o inferno por causa dos seus pecados. Isso seria injustiça. Justo é todo mundo ir para o inferno, porque todo mundo pecou e todos somos culpados. Mas Paulo fala, não é sobre justiça nem injustiça. É sobre a misericórdia de Deus. E essa passagem que ele cita é o mesmo que Cristo vai citar quando ele fala, vinde a mim, vossos que estáis cansados, porque eu sou manso e humilde de coração. Deus Pai falando no Velho Testamento em Êxodo 23. Deus Filho falando em Mateus capítulo 11. A mesma coisa. Eu agradeço a sua atenção hoje à noite, falando sobre a eleição. Espero que eu pudesse contribuir. Tiago.